Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando a Pfizer. Oi, meu nome é Isadora e hoje eu tô aqui pra responder a tag literária da Pfizer, porque aparentemente quando o brasileiro tá na desgraça, né, além de fazer meme, ele também faz tag literária. Essa tag ela foi originalmente criada pelo Palavras Radioativas e pelo pronome interrogativo. Eu vou deixar os dois vídeos originais aí na descrição. E consiste então em categorias do nosso meme favorito do momento. Gente, acho que todo mundo viu o vídeo da Pfizer, né? Eu não preciso comentar muito sobre ele. Se você não viu, pesquisa no YouTube, está perdendo um bom entretenimento. Embora seja um entretenimento que depois de algum tempo você põe a mão na consciência e fica muito triste. Não vou ficar imitando o vídeo inteiro nesse vídeo aqui, porque senão, né, pelo amor de Deus. A primeira pergunta, então, é: tá passada? Um livro que você já achava que seria bom, mas ficou passada porque ele te surpreendeu. Eu vou colocar nessa pergunta, então, o livro Vilão, da Vi Schwab, e eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu com esse livro aqui. Ano passado, Ed LaRue bombou demais. A versão em português de Ed LaRue tá pra sair, e eu acabei comprando em inglês mesmo, porque tava todo mundo falando e eu queria ler. Algumas pessoas estavam dizendo que Ed LaRue não era um bom livro pra começar a Vi Schwab, porque ele era meio diferente das coisas que ela costumava, assim, do estilo de escrita dela. Mas eu comecei por Ed LaRue mesmo e eu amei o livro. E então, eu basicamente comprei vários da Vi Schwab. A trilogia de tons de magia tá aqui. Aí aqui a gente tem Vingança e Ed LaRue ali atrás. E aí eu peguei Vilão pra ler porque eu achei que ia ser uma leitura interessante por conta da história, né? Dois amigos que viraram inimigos, gente fazendo experimentos com humanos ali pra ganhar uns poderes. E, gente, esse livro aqui é maravilhoso. Todos os personagens são, tipo assim, perfeitos, assim, né? Perfeitos dentro de suas imperfeições. E eu amei esse livro. Eu já esperava que fosse bom, assim, porque muita gente falava bem dele, muita gente fala bem da Vi Schwab, mas eu acho que eu dei, tipo, 4,5 estrelas pra ele. Eu gostei demais de Vilão. Não gostei tanto de Vingança, assim, mas esse livro aqui é um queridinho da minha vida. A segunda pergunta é: adivinha um livro que você achava que sabia o final, mas na verdade foi surpreendida. Eu não sou uma pessoa que lê muito livro tipo de mistério das coisas, então eu vou colocar o último livro que eu li, que eu tive esse sentimento com o final, que foi A Nuvem, que é o segundo livro da trilogia do Ceifador. O final desse livro, gente, assim, não que eu soubesse o final dele, sabe? Que eu imaginava um final, mas não imaginava o que aconteceu nesse livro aqui. Tem indícios do que vai acontecer no final durante a história, depois eu fui ver e, assim, eu não peguei nenhum, simplesmente. Então, pra mim, o final desse livro aqui foi uma grande surpresa. Eu achava que ia acontecer alguma coisa, aconteceu outra totalmente diferente. E esse livro aqui é, com certeza, um dos favoritados do ano, exatamente por conta do final. Teve gente que catou o final dele, tipo, no meio da história, mas eu simplesmente não percebi, um pouco lerda, talvez, e é por isso que eu quis colocar ele nessa pergunta da tag. Vamos agora, então, pro Vai Responder Não. Não vou falar a palavra no vídeo porque eu quero que esse aqui seja um conteúdo family friendly. E aqui a gente tá falando de um autor ou autora que você espera um livro novo há muito tempo. Nessa categoria aqui eu coloquei o Patrick Rothfuss, que é o autor de O Nome do Vento. Eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele. E o que acontece aqui é que isso aqui é pra ser, eu acho que uma trilogia, né, das Crônicas do Matador do Rei. Tem o primeiro, tem o segundo, tem um conto e aí eu nunca mais vi. Esse livro aqui, gente, o segundo dele é enorme, esse livro aqui também é enorme, ele é publicado pela Arqueiro, tem 650 páginas o primeiro. Eu acho que eu li ele em, aqui ó, 2014, a data que eu ganhei esse livro de aniversário. Tipo assim, não lembro nada do negócio, o segundo é gigantesco, não vou ler. E assim, quando eu lançar o terceiro eu vou ter que pegar tudo de novo, porque realmente não lembro nada, mas não tem nem previsão pra esse terceiro livro ser lançado. Agora a gente vai pro Olha Olha, passando em sua rua o caminhão da vacina, que é um livro que ele é muito querido por você e ele foi uma pechincha, foi baratinho. Nessa categoria eu coloquei, então, Starters. Eu tenho esse livro desde 2014 e na época ele foi muito baratinho, porque essa era a época, gente, 2014, né, bons anos, em que promoção de livro, o livro custava, tipo, R$10. E na época eu gostei muito desse livro, ele é muito querido por mim. Não lembro muito da história dele, na verdade. O que eu lembro, assim, pra vocês é mais ou menos a sinopse, né? Que a gente tem um mundo que os adultos, eles simplesmente sumiram por causa de uma doença. Então a gente só tem gente velha e gente nova, é uma distopia no caso. E a protagonista desse livro, no caso, ela tá precisando muito de dinheiro. Eu não lembro exatamente porquê, eu não sei se era pra ajudar o irmão dela ou simplesmente ela precisava de dinheiro porque ela perdeu os pais nessa praga, né?
E ela aluga o corpo dela pro idoso usar como se fosse ela, sabe? Tipo assim, você transfere a mente do idoso pro jovem, e aí o idoso usa o jovem pra viver a vida, porque o idoso tá velho e não consegue mais aproveitar a vida. É um negócio assim, é uma brisa muito louca, mas eu lembro que esse livro era muito bom. Eu acho que alguma coisa, tipo, do negócio de transferência de memória, assim, não funcionava, porque ela acordava no meio, né, enquanto o corpo dela tava sendo alugado, então era uma treta muito louca. Mas enfim, na época eu gostei muito desse livro, ele é muito especial pra mim, ele foi muito baratinho, e ele é tão velho, né, entre aspas, assim, na minha estante, que nem tem coisa marcada nele, porque nessa época eu ainda não usava post-it nos livros. Agora a gente vai pro Segue o Pix, um autor ou autora que não importa o que lança, você compra tudo. E eu não poderia deixar de falar da Cassandra Clare. Clichêzaço, eu sei, ela é uma autora muito grande, muita gente gosta dela. Mas eu amo a Cassandra, eu tenho, da parte, assim, dos Instrumentos Mortais de publicados no Brasil, todos os livros, e tirando 2 edições especiais que eu ainda não peguei, que eu também não tenho nem espaço pra colocar nessa estante. E eu tenho, tipo, um autorzinho da Cassandra Clare aqui na minha estante. Eu gosto muito dela. Pré-venda de livro não é um negócio que eu compro também, mas dela eu faço questão de comprar. É uma autora assim, tipo, a lista de supermercados, vou ler. Qualquer coisa que ela publicar, vou ler. Tem uma série do Magisterium dela com a Holly Black, que eu só peguei o primeiro livro, mas eu não acabei finalizando. É a única coisa da Cassandra que eu realmente não tenho. A parte ali do universo dos Caçadores de Sombra, eu realmente tenho praticamente todos os livros e algumas edições diferentinhas. Seguimos então para A Pfizer, um livro que as pessoas sempre pedem para você ler, mas você ignora esses pedidos. No caso aqui, gente, como eu ainda não gravo faz muito tempo, eu não tenho, tipo, muitos pedidos e recomendações literárias para compartilhar com vocês. Por conta disso, então, eu vou falar de uma série de livros de um autor que ele é muito famoso, mas eu não leio muita coisa porque eu não curto muito. E talvez a gente entre numa polêmica nesse vídeo, sei lá, não me xinguem por causa disso, tá, gente? Gosto é uma coisa muito pessoal. E eu tô falando de Percy Jackson, vou falar do Percy Jackson e os Olimpianos, mas ele tem muito livro, né, nesse universo. Na época que eu tentei ler Percy Jackson, eu tinha aquela edição, tipo, antiga, sabe, que a lombada ainda não combinava. E, tipo, não gostei, sabe? Eu simplesmente não gostei. Também não catei o livro pra dar uma segunda chance e acabei largando lá. A gente já tem edição nova. Meu irmão tem o box de Percy Jackson, então, tipo assim, não é falta de oportunidade pra ler. É que simplesmente, na época eu não gostei, eu acabei deixando pra lá. Eu sei que é uma série que muita gente gosta e eu até pensei em dar uma segunda chance pra ela, mas eu não sei se com a cabeça que eu tenho agora eu iria gostar. E isso acontece também com vários livros que eu tenho aí, por exemplo, A Seleção. Eu nunca vou reler A Seleção porque na época eu gostei, mas eu acho que se eu relesse agora, eu não ia gostar tanto assim. Então, Percy Jackson, se um dia eu quiser catar pra ler, eu tenho a oportunidade, mas eu realmente não tenho muita vontade. Gente, essa é muito boa, que é a dos beijinhos científicos. Eu vou começar a usar essa expressão pra minha vida. E é sobre um casal literário que tem química até dizer chega. Vou colocar clichêzão nessa parte da tag de novo, porque outra autora que eu gosto bastante é a Sarah J. Maas. Então coloquei aqui Corte de Névoa e Fúria, que é o segundo livro. E aqui a gente tem o Rhys e a Feyre. Assim, a gente tem polêmicas envolvendo o primeiro livro, o começo ali do relacionamento dos dois, né? As primeiras interações. E eu não vou ficar passando para personagem literário. Mas, enfim, deixando as polêmicas de lado, no segundo livro a gente tem realmente o casalzinho. E, gente, eles são maravilhosos. Se eles quisessem ser meus pais, eu deixava eles me adotarem tranquilamente. Eu gosto muito dos dois, eles são perfeitos. Em Cor de Gelo e Estrelas também, que a gente tem mais, tipo, continho, assim. Ai, é muito gostosinho de ler, de verdade. E, enfim, eu só amo esse casal. Sei que é um livro clichêzaço pra colocar aqui, um livro muito famoso, né? Mas eu gosto de uma farofa literária e eles são perfeitos. E chegando ao fim dessa tag, a gente tem o Giga Lanaro, que é um personagem literário que você sempre fica ansioso pra ler sobre, porque tudo que ele fala é coisa boa. Basicamente, é aquele personagem queridinho que sempre que aparece no livro, ele tem falas ótimas, que você ama, perfeito, enaltece, esse tipo de coisa. E eu não poderia deixar de colocar nessa categoria um personagem de uma das minhas autoras favoritas, que é o Magnus Bane, que eu peguei o livro dele. Gente, olha o tanto de posts que tem nesse livro aqui. Tem muita coisa. O Magnus, ele aparece em todos os livros, né? Porque ele é um feiticeiro, ele é imortal, então ele tá, tipo, sempre ali presente. Ele sempre ajuda. As falas dele são ótimas, ele é um personagem maravilhoso. E não são só as falas dele, mas são as cenas que ele aparece. Tudo é tão engraçado e ele é um personagem que eu gosto tanto, sabe? Que eu não sei explicar.
Bom, gente, essa foi a nossa tag, então, da Pfizer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar a curtida aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E é basicamente isso. Se vocês tiverem também qualquer outra tag que vocês querem que eu responda, que eu grave aqui pro YouTube, pode deixar aí nos comentários também. Muito obrigada por assistir esse vídeo aqui. Um beijão, adoro vocês e até o próximo.